Glória a Deus. Aleluias. Eu queria pedir para todos se assentarem, inclusive o pessoal que está lá em pé, lá atrás, para que todos venham aquietar o teu coração. Esta é uma hora muito importante, onde nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. E toda vez que a gente sobe aqui, dá um medo, né? Eu estava ali embaixo, cantando aquela música. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Né, Nani? Quase que eu não subo. E a gente tem, sim, sempre esse temor, mas é uma satisfação poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito. Vocês receberam um papelzinho aí? Todo mundo recebeu? Eu queria fazer uma declaração. Algumas pessoas eu sei que já conhecem essa declaração bíblica. A Nani conhece, o Val conhece. Eu amo quando eu ouço e eu acho ela tremendamente importante. Então, hoje nós vamos fazer um plágio santo. Né? Não conta para ninguém, mas é um plágio santo. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta sua palavra. Vamos fazer uma declaração de amor a esta palavra. Eu quero que você leia junto comigo o que está escrito nesse papel aí. Esse papel aí diz assim, vamos fazer todos juntos? Nossa, vocês estão desanimados. Vamos fazer todos juntos? Glória a Deus. Então vamos lá. Se quiser ficar em pé, vocês fiquem. Vamos ficar em pé, porque a palavra de Deus, ela é importante. Ela é o nosso alicerce, ela é o nosso alimento. E nós estamos um mês falando dela. Vamos lá? Olha para ela e fale, hein? Esta é a minha Bíblia. Vamos todos juntos? Eu falo e vocês repetem ou é todo mundo junto? Então tá, vai. Vamos fazer bonitinho, hein? Porque a Lagoinha faz bonitinho. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus. Eu sempre quis fazer isso, gente. E hoje eu não perdi a oportunidade, né? Quem costuma assistir aos cultos lá da Batista da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão, Deus colocou essa declaração de amor à palavra de Deus, e exatamente a palavra de Deus é tudo que está escrito aí. Ela fala o que nós somos, ela fala o que nós temos, ela fala o que nós podemos fazer, ela fala o que acontece conosco quando nós temos realmente um encontro real com esta palavra. E o que eu sou? Lá em Efésios 1:5 diz que eu sou filho, em 2 Coríntios 5:17 diz que eu sou nova criação, em João 3:16 diz que eu sou amado. Em João 15:15 diz que eu sou ramo frutífero. Em 1 Pedro, se você quiser anotar, você anota. Em 1 Pedro diz que nós somos geração eleita. E lá em Gênesis diz que nós somos a imagem, semelhança de Deus. Os demais rótulos, os demais títulos, os demais apelidos que já colocaram sobre a sua vida, isso acaba não tendo importância nenhuma, porque o que vale é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. O que eu tenho? Eu tenho herança de bênçãos. Lá em 1 Pedro me garante isso. Eu tenho bênçãos de Deus. Em Salmos 3:8 também me fala. Eu tenho a paz do Senhor. Lá em João 16:33, e eu tenho a vida eterna. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar
o que estava perdido. Nós não merecíamos, mas o Senhor, com teu amor, enviou o teu filho, o único filho que ele tinha, para morrer em meu lugar, para nos trazer a salvação. E o que eu posso fazer? Filipenses 4:13. Posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. E o que acontece comigo? Eu tenho que ser transformado. Não dá para ter um encontro com a palavra de Deus e não acontecer nada diferente em minha vida. Romanos 12:12. Eu sou liberto através da palavra do Senhor. Conheceis a verdade vos libertará. Eu sou liberto. João 8:32 diz isso. Amados, eu não sei como você lidar em relação você e a palavra de Deus. Eu não conheço todos aqui, eu não sei como que você lidar com isso, se você é uma pessoa que acredita 100% na palavra de Deus, que leva ela a sério. A palavra de Deus, ela tem que ser reverenciada, ela tem que ser levada muito, mas muito a sério mesmo em nossas vidas. E eu tenho que dizer que, se nós queremos ser uma igreja bíblica realmente, nós vamos ter que deixar Deus trabalhar em nosso caráter, em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos conceitos, em nossas vontades, em muitas coisas dentro do nosso interior. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai de encontro a nós, falando exatamente ao contrário com aquilo que nós vivemos. Sim ou não? Sim. Amados, é impossível dizer que nós amamos a Deus, glorificamos a Ele, louvamos a Ele e não amamos a Tua palavra. E não damos a real importância para a palavra. Passamos o mês de agosto inteiro falando dela. E eu pergunto hoje, o que aconteceu com você durante este mês? Como foi a sua vida em relação à palavra de Deus? Como nós estamos? Nós estamos realmente alinhados à palavra de Deus? Ou nós só somos ouvintes e voltamos para nossa casa e nada acontece em nossas vidas? Como nós queremos falar que somos uma igreja bíblica se nós não temos sido mexidos? Eu não posso dizer ser cristão e não ser mexido conforme a palavra de Deus. E não ser transformado conforme a palavra de Deus. É impossível. Se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente decidimos adorar o Senhor, decidimos ter uma vida cristã, nós temos que ter a base na palavra de Deus, porque ela é a nossa base, ela é o nosso guia, ela é o nosso alicerce. Eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas. Aleluias. 2 Crônicas 34. Eu vou lendo 15 adiante. Uma passagem bastante conhecida. Mas, quando eu vi que meu nome estava na escala para o último dia do tema, sendo uma igreja bíblica, porque nós estamos trabalhando com a temática de sermos uma igreja bíblica. Todos encontraram? 2 Crônicas 34, 15. Eu quero que todos abram essa palavra. Seja no celular ou seja na Bíblia física. Diz assim: Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. 16. E este levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos chefes. Peraí. 18. Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. 20. Então deu a Ilquias, Aicãs, filho de Safã, e Abdon, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem. Espera aí que eu estou no computador, é um pouco mais lento. 21. Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que lhe manda o livro. 22. Então Ilquias e os homens que o rei
tinha enviado, foram falar com uma profetisa chamada Hulda, que morava no bairro de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido. 23. Espera aí, 23. E elas lhe disse que voltasse e desse ao rei a seguinte mensagem de Deus: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o povo com os castigos escritos no livro e que foi lhe dado para o rei de Judá. 25. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifício a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu vou ler até o final, tá? 26. E o Senhor, eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto ao rei: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja diante de ti. Eu quero apresentar a cada um que aqui está, Senhor. Da mesma maneira que Josias, Pai amado, teve um encontro com esta verdade, e algo mudou dentro dele, eu te peço nesta manhã, Espírito Santo, toca cada um aqui. Pai amado, que a sua verdade, que a tua semente venha ser penetrada em nossas vidas. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, Pai querido, toda inquietação, todo espírito roubador da tua palavra, que teu Espírito Santo venha conduzir, Pai amado, nesta manhã, tocando a cada coração, falando, Senhor, da mesma maneira que o Senhor falaste comigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Quem já conhecia essa palavra? O Val e a Nani? Meu Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, aqui nós vimos um rei que com 8 anos de idade ele começou a reinar. Muito criança ainda. E durante 8 anos do seu reinado, ele começa a buscar a Deus. 8 anos ele é muito criança, ainda não tem muito entendimento. Eu acredito que ele tinha ali pessoas que o orientavam, mas ele ainda é muito criança, só que ele vai crescendo. E com 16 anos, ele começa a buscar ao Senhor verdadeiramente. Ele começa a ter um relacionamento com Deus. E ele busca ao Senhor. Ali ele vê que tudo que acontecia naquela cidade, os cultos, não era muito legal. Por quê? Porque ele estava tendo um relacionamento com Deus. Josias, ele já tinha sido profetizado, se você for olhar a palavra, bem antes, ele já tinha sido profetizado. Nós também temos muitas profecias às nossas vidas, que um dia nós ouvimos, e hoje essa profecia está ali calada. Está ali parada, mas Josias, ele foi uma pessoa que se posicionou. Ele recebeu uma profecia, teve uma profecia sobre a vida dele, e ali essa profecia se cumpriu, porque essa profecia dizia que ele seria um marco, ele seria uma geração, que iria acontecer algo diferente, que ia haver uma transformação. E eu e você também temos muitas coisas que Deus já falou que vai fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos estar atentos para que isso não venha a ser roubado. Aleluias. E este rei, ele era filho de um rei bom, sim ou não? Bom? Não. Este rei Josias, ele era filho de um rei muito mau, que foi reprovado por Deus. Ele era filho de Amon. E também teve seu avô, que foi um mau rei. Ele era filho de Amon e neto de Manassés. Se você estudar um pouquinho a palavra de Deus, você vai olhar como era a cultura de Amon e de Manassés. Você vai olhar o que esses reis fizeram até que chegasse ao reinado de Josias. Se não me engano, um reinou 52 anos, eu acho que o avô reinou 52 anos e o filho 2. Então foram 54 anos de uma cultura, 54 anos de um mesmo hábito, de um mesmo culto.
E com menos de 20 anos, esse rei Josias, ele começa a trocar as coisas do culto. Ele começa a mudar os hábitos que eram praticados. E ali ele começa uma guerra santa, uma guerra contra toda idolatria que acontecia naquele templo, que acontecia naquela cidade, que acontecia em Judá. Porque quem anda com Deus não aceita qualquer coisa. Quem anda com Deus não aceita uma heresia. Quem anda com Deus não aceita uma palavra que não é de acordo à santa palavra de Deus. Sim ou não? Você consegue ir num culto onde o pastor fala um monte de bobeira, fala um monte de coisas que você que conhece a palavra de Deus, olha ali e fala, não bate, não bate. Você consegue ficar? Não, eu não consigo. Eu estava essa semana conversando com umas amigas, uma é da Quírios, a outra é da Ibabe, e a outra é da Batista da Lapa. E a gente estava falando exatamente isso, que hoje em dia não dá para você ouvir qualquer coisa, não é, Val? Hoje em dia não dá para a gente aceitar qualquer palavra, porque nós temos que ter o conhecimento de Deus, o que a palavra realmente fala. Antigamente era mais difícil, antigamente tudo que o pastor falava, você recebia, ia embora e praticava e ficava com medo, porque a gente era imaturos, ignorantes, não líamos a palavra de Deus e tudo que se falava para a gente era verdade. Eu confesso que a minha adolescência foi assim. O que o pastor falava, para mim era lei, e ele era um pastor bravo, falava um monte de coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, e a gente aceitava, assim ou não, o Sandro? O Sandro era da mesma igreja que eu, o Sandro era bebê, pequeno, mas ele lembra da história. E a gente aceitava, mas hoje não dá. Quem anda com Deus não consegue ir ao contrário da palavra de Deus. E Josias, ele percebeu que tinha algo errado naquela cultura, e ele começa a se incomodar. Aí ele ordena que tire do templo os ídolos, ele pede para que tire todos os ídolos, ele vê o que seus antepassados tinham levantado, ídolos de adoração. Aí ele começa a expulsar as prostitutas dentro do templo, ele começa a derrubar os altares, ele começa a tirar tudo aquilo que não condizia com Deus. Só que no seu 18º ano de reinado, o rei, ele mais ou menos tinha ali 26 anos, ele pede para que faça uma reforma. Ele, quando já tinha purificado todas as práticas que tinha no culto, ele começa uma grande reforma, ele começa a restaurar o templo. O rei, ele havia interrompido a adoração aos falsos deuses de Judá, destruindo altares que serviam ao paganismo. Ele também providenciou que o templo tivesse os reparos necessários. E foi durante essa época que o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. E o rei Josias olha para dentro de si e vê o quanto ele estava errado. Ele vê o que o seu avô fez, ele vê o que o seu pai fez. Ele vê que todas aquelas famílias que serviam ali, aquele culto, estavam errados. Amado, se você for ler a palavra de Deus, você vai ver, eu não lembro se é o avô ou o pai, chegou a queimar o seu filho vivo no fogo. Diz que as rolas eram sanguentrada de sangue inocente. Então vê a maldade que praticava os seus familiares, o seu avô e seu pai. Então era de uma cultura muito pecaminosa, de uma cultura horrível. E esse rei, ele tinha tudo para andar conforme a cultura. Mas quando ele começa a se relacionar com Deus, ele fala, não, está errado. Assim tem que ser com a gente. Quando a gente começa a realmente se relacionar com Deus, tem ambientes que não nos cabem mais. Tem ambientes que não dá para a gente ser coniventes. Por quê? Porque a gente conhece a Deus. O Senhor reprova. Sandro, não dá. Tem lugares que não nos cabem. Por quê? Porque nós somos diferentes. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, algo tem que ser notório na sua vida. E Josias, ele foi um rei que se posicionou. E eu falo uma coisa, sem julgar. Eu não quero ser julgadora, porque a palavra de Deus, ela é uma faca de 2 gumes, que corta tanto para cá quanto para lá. Para todos os lados. Sem julgar, é fácil identificar quem que tem a prática de obedecer a palavra de Deus e quem não. É muito fácil. A gente percebe isso nas nossas atitudes.
A gente identifica quem é ou não é praticante da palavra de Deus com o seu comportamento, com sua fala. Não é para a gente sair julgando ninguém, é para a gente se avaliar. Eu pego primeiro para mim. A gente tem que pegar a palavra de Deus primeiro para nós. E este rei Josias, ele se posicionou. Nós muitas vezes vemos coisas que nós não abrimos a boca, que condiz contra a palavra de Deus, e a gente está ali assim, né? E não abrimos a nossa boca para falar, não, a palavra de Deus não fala isso. Às vezes nós queremos não ser os chatos, não queremos ser os chatões, né? Porque se você exorta alguém, a pessoa acaba ali te deixando de escanteio, te deixando de lado, e a gente não quer. Mas eu quero dizer para você e para mim, que nós possamos ter a mesma audácia que esse rei teve. Que nós possamos olhar para dentro de nós e nos posicionarmos. Que as pessoas lá no seu serviço, Tamires, podem olhar para você e falar assim, aquela é uma menina diferente, aquela é uma mulher diferente. Que as pessoas possam olhar para dentro de nós e ver a luz de Cristo em nossas vidas. Ser uma igreja bíblica vai requerer um posicionamento, vai requerer uma posição de nossas vidas. Ser uma igreja bíblica vai de encontro muitas vezes com a nossa vontade, com o nosso jeito de ser. Não tem que ser o meu jeito, tem que ser o que a palavra diz. Antes eu mentia, hoje não mais. Antes eu adulterava, hoje não mais. Antes eu roubava, hoje não mais. Antes eu fofocava, hoje não mais. Antes eu via pornografia para apimentar o meu relacionamento. Misericórdia. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje a gente vive a geração do nada a ver. Tudo pode. Tudo pode, pastora, nada a ver. Eu vou falar uma coisa para você que tem práticas que é contra a palavra de Deus. Nada a ver mesmo. A palavra de Deus fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ai, pastora, eu bebo uma cervejinha, mas eu não me altero. Eu não fico bêbada. A Bíblia diz para a gente não se embriagar. Tudo bem, a Bíblia diz isso. Mas eu falo para você uma coisa. Se tua cervejinha te aproxima de Deus, continua bebendo. Se tua cervejinha te leva a ser diferente, te leva a uma intimidade com o Senhor, pode continuar bebendo. Se a tua pornografia te faz santo, continua. Agora eu quero ver você me provar isso com a sua conduta, com a tua vida. Porque eu ouço tanto isso, nada a ver, Paula. Eu posso beber. Eu bebo 3 cervejas e vejo que é o meu máximo. A pessoa fala numa naturalidade. Aí você olha para a vida da pessoa, vazia, super vazia, essa pessoa não tem nada para dar, ela não tem nada de Deus. Amados, eu não tô querendo fazer uma apologia à bebida, nada disso, mas eu estou dizendo que muitas vezes tem coisas em nossas vidas que nós achamos nada a ver, isso não me afasta. Ai, mas quando eu vejo, eu estou ali conversando, é uma fofoca santa, pastora. Eu posso ter certeza, eu tenho certeza disso, e eu posso te dizer que se você pratica coisas que te afastam de Deus, isso se torna pecado em sua vida. Aleluias. É assim que funciona para quem realmente deseja ser uma pessoa bíblica. Deus fala pela boca da profetisa Hulda, que ela iria o quê? Castigar Israel com o castigo da própria palavra de Deus. Mas quando Deus vê que teve um homem que olhou, que teve um encontro, que quando foram ler um livro para ele, ele começou a fazer uma comparação de como ele estava, de como aquela geração estava, de como aquela nação estava, e viu que nada daquilo agradava a Deus. Ele rasga a sua roupa, ele chora, ele se entristece, e Deus, ele é tão amoroso, tão misericordioso, que Deus fala que iria castigar com o castigo da própria palavra. Deus iria pesar a mão, e Deus ainda fala no seu livro que a ira dele não iria se apagar. Deus fala assim de castigo. Às vezes a gente fala, ai, Deus castiga ou não castiga? Eu não falo de castigo exatamente, mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. Aquela nação, ela teve sim que colher tudo aquilo que plantou. Pensa, crianças morrendo, homens e mulheres morrendo, sendo matados a sacrifício por nada, porque já era hábito. Aleluias.
E Deus, ele se ira contra tudo aquilo. Só que também, quando Deus vê que Josias se levanta, Deus fala que ele iria castigar sim, mas enquanto Josias estivesse vivo, ele daria paz àquele lugar. Que Josias iria morrer em paz. Aí depois que Josias morreu, Deus pesou a mão. Deus é maravilhoso. Deus, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Como está a sua vida diante disso? Como está a minha vida diante disso? Como nós estamos realmente buscando viver esta verdade? Ou nós estamos habituados a vir na casa do Senhor, a servir, a lavar, a adorar, a dançar, a tocar, e não sermos transformados pela palavra do Senhor? Aleluias. Deus, quando vê aquele homem dizendo, ei, para, nós estamos sendo reprovados. Deus, ele reprovou tudo que o meu pai e que o meu avô fez. Bora, vamos corrigir isso, vamos ajustar isso. Deus, ele se agrada da atitude de Josias. Josias, ele teve um encontro com a verdade. Josias, ele teve um encontro com o livro, com a palavra que liberta. Aleluias. E Deus ali viu o coração daquele homem. Como ele vê o meu e o seu. Se nós damos ou não damos importância. Se nós renunciamos ou não renunciamos à nossa vida por amor à palavra de Deus. Aleluias. Ah, pastora, mas é muito difícil viver a palavra de Deus. 100% é quase impossível. Gente, eu posso afirmar que muitas vezes é difícil, sim. Mas nós precisamos nos posicionar e precisamos viver esta verdade. Se eu entendo ser cristão, nós precisamos nos esforçar mais. Esses dias eu estava conversando com o pastor, né, mediante algumas situações, né, pessoas que se explodem, que brigam, que isso, que aquilo, que fazem um monte de coisas que não condiz com a palavra. Tudo porque tem razão. Muitas coisas a pessoa tem razão, sim. Aí eu falei para o Marcelo, ele falou para mim, na verdade, a gente engole cada sapo, né? Eu falei, mas é necessário. Porque se a gente for agir com a nossa vontade, se a gente for agir pela nossa carne, o circo pega fogo. Sim ou não? A gente precisa muitas vezes engolir algumas coisas. Deus, ele é nossa justiça. Deus, como ele fez ali, como ele falou que ia castigar o povo de Judá, e só não castigou durante a época que Josias vivia, ele é assim conosco. Se ele tem uma promessa para a sua vida, antes de você morrer, se você se alinhar a ele vai fazer se cumprir. Infelizmente, hoje em dia, a gente acaba se tornando um pouco fraco, né? Nos desanimamos por qualquer coisa, culpamos as pessoas pelos nossos erros, terceirizamos muitas vezes nossas responsabilidades, né? Não estamos realmente alicerçados na palavra de Deus, que é viva e eficaz. E tudo nós queremos desistir. Quem aqui já não quis desistir por alguma circunstância? Eu falo de mim, eu mesma. Isso é muita fraqueza espiritual, desistir por causa de circunstância. Brigamos com Deus, né? Não queremos mais. É melhor eu guardar o meu coração, é melhor eu me esconder, é melhor eu ficar na minha. Porque o que vira mesmo é ser feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso ter paz. E se livramos de praticar a palavra de Deus. Porque estamos cheios de razões. Queremos ser um moderno, para não ser chato. E eu confesso que é bastante preocupante isso com as nossas vidas. Eu falo como igreja, amados, igreja universal. Hoje, mais do que nunca, nós apontamos, nós vimos que tudo aponta para a volta do Senhor. Era a hora da igreja estar quebrantada, era a hora da igreja estar em oração, em jejum, vivendo a palavra de Deus. Esta é a hora de arrependermos. Não é hora de ficarmos olhando para ver o que vai acontecer. Aleluias. Por mais errado que seja, eu fico muito feliz quando alguém me procura, que fez alguma besteira, sabe? E se arrepende da besteira. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa e ela falou, pastora, está preparada para se decepcionar comigo? Eu olhei para ela, pode falar. E ali ela conversou, confessou o seu pecado. Nós oramos, essa pessoa chorou bastante. E ali eu vi que Deus, ele perdoa um coração arrependido.
Mas nós precisamos chegar a esse nível, sabe por quê? Porque hoje muitas coisas acontecem, na qual nós não somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Passamos batido. O pecado já não tem mais peso. O ir contra a palavra de Deus, já está tudo bem. Gente, é muito sério. Se você é cristão, se você realmente quer representar, é o embaixador de Cristo nessa nação, você precisa estar alinhado à palavra de Deus. Engula sapos. Faça o contrário do desejo do seu coração muitas vezes. E Deus, Ele não despreza realmente um coração quebrantado. Eu não posso terminar esse mês sem falar que nós precisamos nos esforçar mais. Eu falo de todos nós. Precisamos ter mais atitudes, precisamos ter mais renúncias, precisamos jejuar mais, precisamos orar mais, precisamos estar em comunhão mais tempo, tanto com Deus quanto com o meu próximo. Precisamos ser influenciadores da palavra de Deus. Passamos praticamente 30 dias falando, né? Todos os cultos tinham uma mensagem falando de sermos uma igreja bíblica. Aí eu posso perguntar para você, o que mudou dentro do seu coração? O que mudou? Nós tivemos mudança percebíveis? Nós tivemos alguma mudança que tocou o nosso coração? Deus falou conosco ou a gente só somos uma igreja bíblica? Somos uma igreja bíblica. E não andamos exatamente conforme a palavra de Deus. Aleluias. Olha lá em Timóteo, em 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mas negando a eficácia destes se afasta. Essa palavra é muito forte. Hoje em dia nós nos preocupamos com as nossas coisas, com o nosso bem-estar. Eu não falo que você está errado, tem que se preocupar, tem que planejar, mas nós precisamos entender que quando Deus tem um chamado para a nossa vida, nós temos que fazer aquilo. Porque obedecer ao Senhor é a melhor coisa de nossas vidas. Obedecer ao Senhor é a certeza de que tudo irá bem. O Samuel pregou aqui domingo passado e ele falou que uma igreja bíblica é uma igreja que ama, né? A igreja do Senhor, ela é uma igreja que tem que amar. E eu quero estender um pouquinho sobre isso. A igreja do Senhor, a igreja bíblica, ela tem que amar sim. Amar como a ti mesmo, como diz a palavra do Senhor. A igreja que deseja ser uma igreja bíblica, ela não se amolda ao padrão do mundo. Ela não se amolda, ela tem ali o seu perfil e não sai daquilo. Hoje em dia é difícil dizer, ou saber, né, se somos realmente uma igreja bíblica. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, lá no meu serviço, e ela falou assim, a igreja que eu frequento. Aí eu fiquei curiosa, porque antes essa pessoa, ela era uma pessoa da adoração. E eu percebi ali que algo estava diferente. Eu não quero julgar. Mas aí eu perguntei, ela falou, sim, estou desanimada, não sei o quê, não sei o quê. E ela não teve nem coragem ela não teve nem coragem de falar que ela fazia parte de uma igreja. Ela não falou nem o nome da igreja. Porque havia uma lacuna muito grande entre ela ser uma igreja, entre ela frequentar uma igreja. Porque ela falou assim, a igreja que eu frequento, a igreja agora passa a ser-se um clube, passa a ser um ambiente de encontro, somente isso. Eu não tenho mais aquela paixão de dizer, eu vou à igreja, eu sou a igreja, eu faço, acontece tantas coisas na igreja, Deus me transforma, Deus Ele cura, Deus Ele liberta os viciados. A gente não fala mais isso, porque a igreja passa a ser um lugar de encontro apenas. E eu vi naquela fala, eu falei, meu Deus. E eu fui cutucar a pessoa assim, eu fui confrontar ela, fui perguntar se estava tudo bem. Aí depois que ela se abriu um pouquinho, eu falei, mas você sabe que você é uma adoradora. Sua voz é tão linda, Deus tem um chamado tão bonito para a sua vida. Os olhos dela lagrimejou. Ela não falou nada,
Mas ali eu vi que ela não estava dentro da vontade de Deus. Ela não estava onde o Senhor queria realmente que ela estivesse. E é isso que acontece conosco. Mas vemos aqui que o rei Josias, ele teria condições, ele teria tudo para ficar igual os seus antepassados. Por quê? Porque o povo já estava acostumado. É difícil mudar a cultura? Claro que é. Não é fácil. É difícil mudar hábito? Sim, é difícil. Eu falo que eu vivo, uma vez, esses dias, não tem nem um mês, o Marcelo falou que eu não tinha domínio próprio, eu fiquei brava com ele. Eu falei, como? Eu não sou briguenta, eu não entro em treta, eu sou tão de boa, eu sou calma, eu me considero uma pessoa calma. É muito difícil eu brigar com alguém, eu prefiro ceder para não brigar. E ele falou assim, não, amor, domínio próprio não é só isso, não. Você tem artrite reumatoide, o médico já falou que você não pode comer farinha branca, e você enlouquece quando você vê um prato de comida. Fiquei olhando para ele assim, uau! Serviu a carapuça, sim, é verdade, não é mentira. E ali eu fico com dores semanas, fico ali sofrendo, mas por quê? Porque eu sou desobediente, porque a minha vontade, ela fala mais alto. É exatamente essa palavra que eu li agora. Amantes de si mesmo. O meu prazer, ele tem valor. O meu prazer, ele tem que ser realizado, Slay. É gostoso ir no Outback mês que vem se dá mal, porque passou o cartão. Nós muitas vezes somos assim, fazemos coisas para nos agradar. E até sabemos que o resultado final é prejudicial, mas a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa carne, ela fala mais alto. E eu peguei isso para mim. Isso, Cândida. Meu Deus, é verdade. A gente precisa estar de acordo com a palavra de Deus, até nos mínimos detalhes, gente. Até em coisas que aparentemente não faz importância. E eu vou além, porque a glutonaria também é pecado. E eu acabo sendo uma pessoa glutona. Verdade, eu estou confessando o meu pecado aqui, gente. Eu amo comer, eu amo de paixão, né, Vânia? Quem me conhece de perto, o Sandro, a Vânia, minha família. Nossa, eu amo comer, gente, é muito gostoso. E eu sei que eu preciso me controlar, que não é tudo que eu posso comer, porque eu passo mal. Aleluias. Em Romanos 12 diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer viver a boa, perfeita vontade de Deus? Viva a palavra do Senhor. Não se amolde aos padrões do mundo. Não se amolde. Ser uma igreja bíblica é não se amoldar aos padrões do mundo. Eu não falo de roupa, porque roupa a gente às vezes, gosta de usar uma roupa da moda. Isso não é pecado, não estou falando que isso é pecado, é até bonito. O crente tem que... Mas a gente precisa ser diferente. A luz de Jesus precisa brilhar em nossas vidas. Ser uma igreja bíblica é não desistir por causa de qualquer circunstância. Hoje é o que mais acontece. Nossa fé se abala, ficamos mal, paramos, nos chateamos, desistimos facilmente porque não queremos nos chatear. Sim ou não? É verdade. É mais fácil, é mais agradável a nossa carne. É muito mais fácil parar e desistir. Mas se nós temos o alicerce, que é Jesus, se nós estamos alicerçados na rocha, nada pode nos abalar. Nós cantamos, não seremos abalados. Aí o primeiro vento que passa, nos derruba. Que fortaleza é esse? Que alicerce é esse? Em 2 Crônicas 15:7 fala, mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Só teremos recompensa se nós formos até o fim. A palavra do Senhor fala que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Aleluias. Nós teremos recompensa, mas precisamos permanecer. Eu quero que você saia daqui nessa manhã refletindo. Senhor, eu estou alinhado à Tua palavra. Aonde eu não estou, me alinhe. Molda-me, Senhor. Faça que nem o Senhor fez. É Jeremias que desce a casa do oleiro? É, né? É. Eu confundo, tá? Faça comigo que nem o Senhor fez com Jeremias. Amassa, me molda até ser um vaso, conforme o desejo do teu coração.
Quem deseja ser vaso na mão do oleiro aqui nesta manhã? Nós precisamos desejar isso. Eu desejo do fundo do meu coração e peço, Senhor, me ajude. E peço, igreja, orem por mim. Eu tenho as minhas fraquezas também. Ore por mim. Quando você estiver orando, Senhor, fortaleça aquela mulher lá, fortaleça a pastora, fortaleça o pastor, fortaleça os líderes. Foi um líder que se levantou, Josias era um líder religioso. Foi um líder que se levantou para mudar aquela geração. Então, quando você estiver orando, ore primeiro pelos líderes. Ser uma igreja bíblica, nós temos que não apenas acreditar na palavra, nós precisamos praticá-la. Mateus 7, 24 e 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, a semelhança será como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia, nossa rocha tem que ser edificada, nossa casa tem que ser edificada na rocha. E nossa rocha é Jesus. Gente, a gente se abala por tão pouco. Eu, às vezes, essa semana mesmo, quando o Marcelo falou que eu iria ministrar, foi, eu vou dizer que talvez a pior semana da minha vida. Desse ano, da minha vida é exagero. Desse ano, foi uma semana difícil no trabalho. Nossa, eu passei por uma tribulação lá, desnecessária. Eu tenho muitos anos onde eu trabalho, muito. E meu patrão, ele é meu amigo, ele é íntimo, assim, ao ponto de falar coisas que não deveriam. Ele está com uma birra com o departamento, ele vem em mim. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Eu vou falar depois, você não pode gravar, hein, menino? Eu vou falar aqui. Não grava. Esses dias, passou batido no cartão de crédito, R$10, 3 vezes, R$10, coisa simples. E o cartão de crédito da empresa fica comigo. E esse cartão, e eu emprestei para alguém comprar alguma coisa, não anotei, erro meu, não anotei. E o meu patrão falou assim, pois tem 3 meses que vem um débito da Amazon, alguém está assistindo o filme, e o financeiro não percebeu. Fiquei olhando para a cara dele assim, tipo, oi? Tipo assim, quem é o funcionário audacioso que fez isso? Primeiro. Segundo, realmente, eu não percebi. Terceiro, eu falei assim, e eu sou meio bocudinha também, tá? Aí eu falei assim, querido, primeiro vai no seu celular. Então eu fico tranquila, eu não olho 100% o cartão de crédito, porque tem outras milhares de coisas muito importantes para mim fazer aqui. E como eu sei que vai para o seu celular, eu fico tranquila. Você que teria que me avisar, ó, passou um débito aqui. Não é? Concorda? Eu estou errada? Não estou errada. Aí eu falei isso para ele, no outro dia ele estava mansinho. Mas aí... a gente tem que perceber que nós precisamos compreender algumas situações, perceber os nossos erros e reagir contra isso, fazer uma mudança. Aquilo ali foi me irritando, porque era uma coisa que, na minha opinião, ele deveria falar para o funcionário, exortar, dar uma advertência, não para mim. Aí eu percebo que, pelo fator de ter mais tempo de casa, mais intimidade, ele desconta as iras em cima da Roseli. Mas tudo bem, quanto a isso eu estou acostumada. São 2 lá, eu e um menino chamado Rodrigo. Nossa, é até engraçado. A diferença é que o Rodrigo é caladinho, ele fala, baixa a cabeça e fica triste, quer sair da empresa. Eu não, às vezes eu dou até risada. Eu falei, você está doido, você não tem que falar isso para mim. Fala para a produção, fala para não sei quem. Enfim, então foi uma semana muito chata para mim. Foi uma semana que eu estava doente, eu estava inchada. Na quinta-feira, minha mão estava assim, nem fechava, de tão inchada que estava. E, para mim vir aqui hoje, eu queria desistir. A minha carne, eu até falei assim ontem, acho que foi para a pastora Lau, você vai ministrar amanhã, pastora? Se eu aguentar ficar em pé 40 minutos, talvez sim. Já entrando naquele... sendo um pintinho, né? Que nem o pastor ministrou aqui de manhã. Eu já estava sendo um pintinho. Falei, não vou, não. Amados, nós precisamos nos posicionar biblicamente. Se o diagnóstico é de morte, nós temos que declarar a vida. Eu vejo ali o pastor Luiz e a pastora Érica. Né? Todos estavam orando por eles. Gente, que mulher cheia de fé. O médico disse para ela que o marido dela, ele entrou em coma, acho que 2 semanas atrás, ele entrou em coma. E o médico falou, começa a se despedir dele. Comece a se despedir, porque ele não vai voltar do coma. Ele vai morrendo gradativamente. Foi esse o laudo médico. Ali ela olhou e falou assim, não vou sair daqui.
Meu marido é o meu milagre. Amados, o milagre é ferramenta para Deus. O milagre é o lugar onde Deus habita. Deus precisa de um milagre para agir. E aquela mulher pegou aquele diagnóstico contrário e falou, não, Deus ainda falou que não é a hora. E ela ficou ali. E nós por poucos, e eu por causa da dor na perna, já não queria nem vir. Aí eu falei, caramba, como a gente é fraco. Como a gente desiste fácil. Se o diagnóstico é de morte, declare luz. Se é de solidão, declare comunhão. Se é de tristeza, declare alegria. Se é de separação, reveja o motivo. Se bate com a palavra de Deus. Se é de pobreza, viva o pão de cada dia. Se é de escuridão, deixa a luz de Cristo entrar. Nós precisamos combater os dias ruins, as circunstâncias más, com a palavra do Senhor Jesus. Com essa palavra que é viva sobre as nossas vidas. Ou nós somos ou nós não somos. A palavra do Senhor, ela tem poder. Ela tem poder para mudar até as circunstâncias. Nós vimos aqui o que aconteceu com Josias. Deus ia castigar, mas esperou. Nós muitas vezes queremos desistir ou buscamos soluções em outros lugares. Eu não sou contra quem busca, ali um psicólogo, um psicanalista, até porque meu marido ele é psicanalista, ele vive disso, ele tem os seus pacientes, mas muitas vezes nós damos mais importância para que uma pessoa como ele fala, estou falando não como homem de Deus, estou falando como psicanalista, do que a própria palavra. Sim ou não? É verdade, eu converso com pessoas que falam, ai, mas o meu psicólogo falou. Gente, não grava, pelo amor de Deus, eu acabo soltando coisas aqui que não deveria. Tem pessoas, por Deus, até que chegam a separação, porque o psicanalista ou o psicólogo orientou a isso. Separa, Val, você vai ser muito mais feliz sem a Nani. Ah, mas a Nani faz isso, faz aquilo. Só um exemplo, tá, gente? Ele é um casal abençoado. Mas faz isso, faz aquilo. Eu não estou falando que não existe separações, que se alinha ali a palavra, né? Tem os motivos que se pode separar, mas às vezes não tem nem motivo, só tem cansaço mesmo, só tem desgastes, só tem ali incompatibilidade de gênero, que é bonito falar isso, né? E ali o psicanalista ou o psicólogo fala, pode fazer. Faz, isso vai te deixar leve, vai te deixar feliz. Aí a pessoa que conhece a palavra de Deus vai o quê? Seguir o conselho do psicanalista, em vez de olhar a palavra de Deus, a palavra de Deus me fala isso, me fala para mim amar o meu esposo, fala para mim cuidar dele, fala que nós dois temos erros, sim, nós dois podemos nos acertar. Quem nós somos? Nós somos um praticante ou um simpatizante da palavra de Deus? Você acredita parcial ou integral à palavra de Deus? Você é adepto ou não é adepto à palavra de Deus? Que nessa manhã o que aconteceu naquele lugar com Josias possa mexer com você, possa mexer comigo. E eu queria que você fechasse os seus olhos, se colocasse em pé em nome de Jesus. Começasse a fazer uma autoanálise dentro de si. Você é uma pessoa que anda ou não anda a palavra de Deus? Os seus hábitos, os seus costumes, ele condiz ou não condiz com a palavra do Senhor? Quem é você aqui na terra? O que você está fazendo? Você é uma pessoa submissa? Você é uma pessoa que representa Cristo realmente? Comece a falar com o Senhor, enquanto os ministros se posicionam aqui. Não olhem para eles, essa palavra também tem que falar ao ministério de adoração. Vocês são o rio que flui neste lugar, então eu peço que vocês também comecem a olhar dentro de vocês, como vocês estão mediante a palavra de Deus. Vocês estão sendo homens e mulheres bíblicos ou não? Então se avalie também, que nessa manhã você possa se avaliar. Que Deus possa tocar o teu coração, e eu quero orar junto com você. Se você se sentir à vontade de vir aqui à frente, pode vir, pode se ajoelhar, pode pedir perdão, porque Deus, Ele deseja realmente que você peça perdão, que você se alinhe à vontade dEle. A palavra de Deus, ela é princípio para as nossas vidas, ela é conselho, ela é direção, ela é o nosso guia. A Pamela falou que para a gente ser crente, a gente tem que ser uma pessoa que anda na palavra, e a palavra ela nos habilita. Quer ser um habilitado? Ande na palavra do Senhor. Tenha esse respaldo. Mesmo você não compreendendo, ande nesta verdade.
De terça-feira nós temos escola de fundamentos. E muitos não vêm. Muitos não desejam estar aqui. Por quê? Porque tem outras tarefas, porque tem outros afazeres. Não é maduro o pastor chegar e falar, quem trabalha na igreja tem que vir na escola de fundamentos. Isso tem que se despertar em mim e em você. Eu quero conhecer mais da palavra do Senhor, eu quero andar mais na palavra do Senhor. Eu não quero ser um ignorante na palavra. Paulo, quando morreu, ele falou, combati com bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé. Ele conhecia a palavra de Deus. Antes não. Como você está nesta manhã? Eu quero convidar você que tem dificuldade de ler a Bíblia, que tem dificuldade de andar nesta palavra, porque você é pessoa, você é carne, como eu, amados. Eu falo a começar de mim, eu tenho algumas dificuldades, sim. Eu renuncio à minha vida, sim. Eu quero que você se dobre na presença de Deus. Eu quero que você venha até aqui à frente em retidão, em arrependimento. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a Tua igreja. Pai amado, o Senhor é um Deus que sonda e conhece a cada um. Sabe do levantar, sabe das práticas diárias, sabe das dificuldades. Muitas vezes nós temos dificuldades porque o nosso eu fala mais alto. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, quebra todo o orgulho. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito, Pai querido, que engessa-nos, ó Pai querido, de sermos realmente aquilo que o Senhor deseja. Tira de nós a preguiça espiritual, Pai amado, em nome de Jesus. Muitas vezes abrimos a Bíblia e não entendemos nada e desistimos. Aí nós ligamos, ó Pai querido, o Facebook, o Instagram. Aí nós nos distraímos com a Netflix. Porque a Tua palavra muitas vezes a gente não compreende. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu peço perdão a Ti pela Tua igreja, Senhor. Nós temos dificuldades, ó Pai. O nosso orgulho fala muito alto ainda, Senhor. E não é porque eu estou julgando, não. É porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar e Ele quer transformar corações. Ele quer transformar as nossas vidas. E nós temos dificuldade de nos dobrarmos. Nós temos dificuldade de nos rendermos. Nós temos dificuldade de deixar o nosso orgulho de lado. E de reconhecer que não é sempre bom ter razão. A nossa razão, ela vai ter significado diante de Deus quando esse juiz vier advogar por nós. Não é aqui na terra, não. Eu não sei como você está, mas eu sei que Deus, Ele quer transformar a tua igreja. Você lê a Bíblia todo dia? Você pratica essa palavra todos os dias? Parabéns para você. Agora, se não, eu te convido a vir até a frente. Eu quero orar junto com você. Eu não quero te julgar. Não é exposição vir até aqui. Vir até aqui é mostrar que você tem um coração aquebrantado e contrito. Vir até aqui à frente é você mostrar que você precisa de Deus para te ajustar. É mostrar que você quer ser um vaso na mão do oleiro. Deixa o Senhor ser o seu oleiro nesta manhã. Aleluia. Não é no muito falar. É o Espírito Santo que testifica a cada um de nós.